Olá, está começando o podcast Negócios e Tretas Femininas, o podcast do Elas no Divã. Eu sou Lisiane Soares Eu sou a Caroline Adbert. e nós promovemos aqui um debate aberto, sem mimimi, sobre o universo empreendedor das mulheres, que é cheio. De desafios, aprendizados e muita treta. Muito bem! E no episódio de hoje, o assunto é o amargo sabor do fracasso. Então, Carolina Aldibert, o amargo sabor do fracasso. Falar de fracasso, que treta, hein? Que Que treta! treta! Me lembrei agora da frase que tu falou, né? O amargo sabor do fracasso, que também pode ser o doce sabor do fracasso. Que no final ele até acaba sendo doce, né? É, Mas dependendo do. É que na verdade é o resultado que se colhe, pode ser doce, né? é isso aí. Dependendo do Essa é a nossa mind, intuição. dependendo do mindset da mulher. Então, bora falar disso. Vamos lá. Eu puxei do dicionário para a gente começar entendendo o que é fracasso. Fracasso nada mais é do que a ausência do sucesso. A ação de fracassar, de não se obter aquilo que se pretendia em qualquer âmbito da vida. Pode ser uma derrota. E é aí que ela dói. Em compensação, fui buscar também a definição de sucesso. Nada mais é do que a consequência positiva de alguma coisa que expressa êxito de quem a fez. Então, Mas, eles estão em duas pontas, né? Um é a ausência do êxito e o outro é a presença do êxito. O problema exatamente. é o que acontece ali no meio, né? Entre esse fracasso e esse sucesso. E se a gente for parar para pensar na história de muitos empreendedores de sucesso, existem as histórias de fracasso, que acabam impulsionando esses empreendedores justamente para o sucesso. A intenção do amargo sabor do fracasso é a gente olhar para aquilo que não está dando certo, olhar para as questões que estão dando errado, olhar para a derrota e olhar de uma forma diferente para isso. Porque esse amargo sabor da derrota, que ela é momentânea, porque ninguém é derrotado a vida inteira, que essa é a questão, porque dependendo do momento em que a mulher está vivenciando essa derrota, por exemplo, no negócio dela, ou na vida dela, ou no processo de carreira dela, ela tem que transformar essa questão dentro do mindset dela, que isso é um processo, é uma passagem. Não significa que ela vai ser totalmente derrotada futuramente, né, Carol? O que Até porque tu tem a ninguém é dizer nisso? fracasso ou sucesso. A gente tem momentos de fracassos e momentos de sucesso. Bem lembrado, falou dos empresários, né? Thomas Edison disse: Eu não falhei, eu descobri 10.000 maneiras que não funcionaram. Então, essa foi o jeito dele olhar para o fracasso. Encontrei 10.000 maneiras que não funcionam, mas ele achou que funciona. Ele Se achou ele que funciona. tivesse se pego ao fracasso, aos que não funcionaram, teríamos problemas hoje em dia ainda, né? Possivelmente, né? E Possivelmente. aí, e aí então, tu comentaste do mindset, né? Eu queria puxar também uma definição do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse é o nome do livro, procurem aí. Até vou deixar na descrição aqui embaixo o link dele. É um livro muito bom que fala sobre como o nosso mindset, como o nosso jeito de pensar, nossa programação de pensamento, ela se dá para o fracasso ou para o sucesso. Então, no livro, o nome dela é Carol Dweck, minha xará, inclusive, ela traz dois pensamentos, né? O pensamento de escassez e o pensamento do crescimento, né? O mindset de escassez e o mindset do crescimento. E o que são esses mindsets? É o jeito de pensar que gera escassez e o jeito de pensar que gera o crescimento. Então, o jeito de pensar que gera escassez é aquelas pessoas que já pensam
que, não vai dar, já tentei, não deu, que mais? Como o Thomas Edison, né? Tentei uma vez, não deu. Se ele tivesse parado lá, mindset fixo é o mindset mais voltado para o que gera um pouco mais de sentimento de fracasso, né? Então, que bloqueia. E é muito comum a gente ver isso, pessoas de mindset fixo, e a gente tem em todo momento, né? Nem todo mundo vive só de mindset fixo ou de crescimento. Ninguém é 100% um ou outro. A gente tem momentos e momentos. Então, ela traz no livro, né, algumas, várias e várias e várias situações, brincadeiras que fizeram com crianças, testes, né? E diz que teve uma menina que fizeram na escola para montar um quebra-cabeça. E chegou na hora de montar o quebra-cabeça, algumas crianças, não gostei, não é legal, não gostei dessa brincadeira, não quero. E aí eles foram percebendo que as crianças que já, desde pequena, a gente vai manifestando, né? Que já desde pequena manifestaram o mindset fixo, não querem, não aceitam desafios, param na primeira topada, eles param e não vão mais para frente, já não quero mais, já mudam muito de uma ideia para outra. E outras crianças que diziam, não consegui, ok, eu gostei, mas me diz qual quebra-cabeça é esse que eu vou pedir para minha mãe me comprar um igual, porque eu quero montar. Então, pessoas de mindset fixo são voltadas para desafios. Invariavelmente, isso leva ao sucesso e ao fracasso. Tudo que a gente faz, ou a gente vai ter êxito, ou a gente não vai ter êxito. E aí, qual é o teu mindset? Onde é que tu para? Tu para no meio do caminho? Ou a gente continua um pouquinho mais? A gente se dá a chance de ter um sucesso? Ou qualquer coisa é um fracasso e eu quero evitar a todo custo? E aí é o que ela traz muito no livro, o evitar o fracasso. O mindset fixo, aquele mindset que não é voltado para o crescimento, né? Mindset mais parado, vamos chamar assim, né? Ele quer evitar a todo custo, porque o fracasso é dolorido. Isso dói. É A gente não quer problemático sentir, né? A gente não demais. quer sentir dor. Não quer sentir dor em hipótese alguma. E já o mindset de crescimento, não. Não é que ele não se importa com a dor. Dói. Claro. Só que ele é movido por ela, ele é movido pelo acerto. Errar dói, claro que dói para todo mundo. Mas ele é movido a errei, ok. O que eu posso fazer para acertar da próxima vez? Sim, a questão de como lida com a dor é diferente. A Muitos, pessoa são com mindset de opostos. crescimento, a forma como ela lida com a dor do fracasso é diferente. E aí, por isso que a gente trouxe essa frase, né? O amargo sabor do fracasso. Porque conforme tu lida com o fracasso, é claro, gente, que dentro do empreendedorismo, dentro do negócio, a gente planeja para minimizar o erro, para minimizar o máximo possível os erros. Mas isso não significa que a gente não vai errar, né? E Até num porque, desses. né, a gente brinca, né? O planejamento foi feito para dar errado, né? Uma brincadeira interna. O planejamento ele foi feito para o acerto, com certeza, mas tem coisas, a gente diz, né? Até o que não é planejado deve ser planejado, né? Então tem coisas que vão acontecer invariavelmente dentro de um negócio, de uma empresa, de um projeto, enfim. E não dá para dizer, mas eu não planejei, não vai ser assim. Cara, dá teu corre. Isso é boa, Carol. E a gente abriu lá no Stories do Elas no Divã para as mulheres, até tirei print lá. Tô buscando aqui no celular, daqui a pouquinho eu acho aqui para buscar bem certinho o print, que eu achei bem interessante essa questão de elas contarem qual foi o fracasso que elas tiveram, a derrota que elas tiveram, né? E que impulsionou elas para um sucesso. Que impulsionou. Então a gente já verifica nessas mulheres, nessas divas de negócios, né? O quanto elas têm esse mindset ou elas cultivam, né? Porque não é algo, como tu falou, né? A questão do mindset, né, Carol? A gente vai transformando, a gente vai trabalhando ele diariamente. Não é algo assim, pá, E na acordei com um autopercepção. mindset vencedor, né? Pá, pá, e nunca mais vou ter nenhum pensamento de fracasso ou de derrota, como se fosse um Como se gênio. fosse simples assim, né? Exatamente, Tomei a pílula do sucesso e nunca mais tive um fracasso na vida, né? Então não é assim que isso. funciona. E aí nisso a gente vai
as mulheres vão trabalhando, então eu me recordo, assim, de uma que falou de escolhas erradas financeiras, escolhas erradas de venda, provavelmente alguma venda que deve ter algum contrato maior, muito grande, que deve ter afetado o fluxo de caixa de uma maneira tão agressiva que levou à falência, né? E aí a questão de que ela trouxe o lidar com o senso crítico, os julgamentos, levantar a cabeça e recomeçar. Recomeçar, né? Apesar... E vem ao encontro dessa questão do Thomas Edison, né? E outras tantas histórias. Tipo, ela não desistiu. Ela não desistiu do empreendedorismo, ela não desistiu de recomeçar. E ela teve um grande aprendizado ali com relação à questão da falência. E também vem ao encontro de várias outras histórias de empreendedores de sucesso, como o Disney, né? A questão é como lidar mesmo com essa situação. E eu achei bem bacana essa parte, porque ela fala dessa questão de lidar com o julgamento. Principalmente o julgamento interno, né? Porque aí pode ser que se crie uma crença, eu não sou bom, cria-se essa crença, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa para empreender, e aí tu começa a trazer pensamentos que vão te levar a alimentar um mindset de fracasso. No mindset ela fala muito da questão das crenças, porque assim, o que é uma crença? Uma crença é tudo aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que o céu é azul, o óleo ele é azul, enfim, se eu acredito que qualquer coisa que eu tenho sucesso, eu vou ter. Se eu acredito que eu tenho fracasso, provavelmente eu vou ter fracasso. Então, é tudo aquilo que eu acredito. E como é que se forma esse pensamento? Então, quando a gente nasce, a gente vem com um cérebro zeradinho, né? Todas as nossas percepções, as nossas vivências, as nossas experiências, a gente vai guardando em caixinhas. E essas caixinhas, nosso cérebro vai dizendo, essa experiência foi legal, então vai ser na caixinha da felicidade, da experiência boa. Essa não foi legal, essa que eu quero esquecer, essa aqui me causou dor, essa eu não quero. Quando a gente cresce um pouquinho mais, normalmente a gente não lembra de muita coisa que aconteceu na infância, assim, nos primeiros anos principalmente. Então, essas caixinhas, elas vêm em formato de gatilhos. Alguma coisa me acontece agora que eu ativo um gatilho daquilo que aconteceu no passado. E aí essas coisas me causam dor. Muitas coisas elas acontecem dessa forma. Então, muita coisa que eu vivo hoje, eu sinto dor por causa de experiências que eu já tive no passado e por outros pensamentos que eu vou formando todos os dias. Então, um aprendizado novo que eu tenho hoje, quando eu vou dormir, meu cérebro bota ele na caixinha dos aprendizados. E assim a gente vai montando as nossas crenças. E aí entra naquilo que tu comentou, Lizzie. Foi uma experiência boa? Ok, legal, eu quero mais. Foi uma experiência ruim? Não quero. Esse é o que mais molda. E aí entra no mindset fixo. O mindset fixo, tudo que causa dor, ou que ele não gosta, ou que não é confortável, ele não quer sentir de novo. Então, ele tranca, ele trava, ou se ele acha que aquela experiência poderá causar uma dor futura, não quer. Então, se eu acho que eu não vou conseguir, já não entro. E o mindset de crescimento, e claro, também depende de uma série de fatores, né? Como muito acontece na infância, daqui a pouco caí, ralei o joelho, depende como quem cuidava de mim cuidou, eu posso construir uma crença de mindset fixo, uma crença limitante que cair não é legal, e depende como foi aquela experiência, ela pode ser uma coisa bacana de, ok, limpa o joelho e vai embora, segue para o próximo. Então, isso também vai contribuir para o mindset de crescimento. É que a gente dá um significado, para aquela percepção daquela experiência que a gente teve, né? Então, a gente, como tu tá falando, tu pode dar um significado dolorido, difícil, que cria uma crença limitante, vamos falar dessa questão do joelho, e aí a pessoa, cada vez que cai, aí isso fica um mindset fixo,
Se ela cair de qualquer forma, que não significa cair e ralar o joelho, pode ser cair num fracasso profissional, por exemplo. Pode ser um não que o chefe deu porque Isso, naquele momento não cabia aquela ideia. Não quer dizer que o isso. chefe não gosta de mim ou que as minhas ideias são ruins. Aquela no momento não foi ok. E aí a gente já puxa toda uma carga pesada, Exatamente. antiga, né? E aí, para levantar, eu já tô com aquele significado daquele cair anteriormente já pré-fixado. Então, vai ser difícil se levantar novamente, nesse sentido. Só que a gente tem uma notícia sempre muito boa para dar para as mulheres, né? Que isso é uma treta Adoro. danada, né? A notícia é que você pode ressignificar tudo isso. Tem que querer, né? A Porque notícia às vezes a gente não quer. e aí a notícia é que você pode. E a notícia é que, ok, se você não plantou bem plantado anteriormente, vai ter uma colheita má nesse caso desse fracasso que foi colocado por essa seguidora, né? A colheita é óbvio. A gente sabe que a colheita de uma falência é uma série de questões, né? Ela vai colher. Mas ela pode plantar novas sementes, que foi o que ela fez. Ela plantou uma nova semente e vai ter uma colheita diferente nessa nova semente. Até porque a gente é ensinado desde sempre, né? Pelos pais em casa, pela escola, a gente sempre é ensinado a não a esconder as coisas erradas, a não fazer as coisas erradas, não aprender com elas e tentar sempre. Ai, como é que eu vou dizer agora? Até me perdi. Fazer uma outra coisa nova, diferente. Então a gente não é acostumado a errei, vou aprender com o meu erro e vou fazer aquilo funcionar. É muito comum a gente aprender, errar e ficar assim, e ficar tudo por assim, né? E aí vem eu estava lendo um artigo da Harvard Business School, que é uma psicóloga, se não me engano, Amy, ela também estuda fracasso e sucesso, e ela comentou o seguinte, que o nosso mundo, o sucesso é muito celebrado. Então, poucos profissionais percebem o fracasso e percebem como ele é uma parte essencial do processo de inovação e crescimento e, consequentemente, do sucesso. Então, a gente não está acostumado a olhar para o fracasso desse jeito. A grande maioria das pessoas, principalmente as de mindset fixo, né? Sim, até a questão dos padrões, que são. A gente tem certos padrões, né, de comportamento para o sucesso. Então, Uhum. todo mundo quer ter sucesso. E aí, como a gente falou lá no início do podcast, fracassar dói? É uma Dói. derrota? O sucesso é recompensado. O fracasso é recompensado de forma muito positiva. E o Isso. fracasso é recompensado de forma muito negativa. Então, ninguém quer isso. Ninguém. É difícil algumas pessoas olharem e dizer, bah, fracassei aqui. Quem sabe é um ponto de melhoria, alguma coisa que eu tenho que melhorar. Não, a gente já quer esconder pro lado e deixa esse fracasso para lá, né? Deixa o fracasso pra lá. Em vez Não, de aprender ao invés, né, de aprender com aquela oportunidade. essa parte que tu colocou desse artigo é muito interessante, é muito isso. A gente é incutido, é incutido a esse padrão, a gente se submete a esse padrão de pensamento da recompensa sempre positiva para o sucesso. A gente não tá dizendo que você tem que buscar a derrota, né, gente? Por favor, não é isso. Mas a É gente. aprender. Isso, é aprender com aquilo que não é sucesso. Né? Que aí foi o que a Carol veio, por isso que ela veio com a definição do dicionário antes, o que é fracasso e o que é sucesso. E a gente precisa aprender a lidar com os fracassos, né? E tem tudo a ver com as questões de como a pessoa lidar com o fracasso ou com o sucesso também tem a ver com o mindset, porque não é só Muito. com o fracasso, né? Sim, o mindset ele influencia em tudo, né? No sucesso, no lidar com o sucesso, no lidar com o fracasso e com o sucesso também, né? Muita gente não sabe lidar com o sucesso. Exatamente. Ah, e esse artigo que tu trouxe, Carol, também leva a uma outra questão que a gente trouxe lá no Instagram do Elas no Divã, que fala da questão da vulnerabilidade, né?
Também é algo que se interliga com essa questão de sucesso. Mas antes de falar um pouquinho sobre a questão da vulnerabilidade, do livro da Brené, que a gente dividiu, né? Eu queria trazer uma outra questão aí, agora eu achei o print aqui da tela das nossas seguidoras, e ela colocou que uma derrota na vida dela foi a questão do desemprego. Ela é uma profissional formada, tudo, não estava conseguindo se colocar no mercado e o desemprego estava abafando demais, né? E trazendo muitas questões, digamos, negativas, mentais para ela, estava sufocada pela questão do desemprego. E isso fez ela empreender por necessidade, que isso é algo muito comum. As pessoas buscarem empreender por necessidade. É óbvio que tu vai empreender por necessidade e depois de iniciar, o que a gente sempre indica, né, Carol? Iniciou por necessidade, vai buscar conhecimento. Vai buscar conhecimento de qualquer jeito, mesmo que não Exatamente. Corre atrás, como diz tu, né? Vai, corre atrás. Corre atrás. E aí, o que ela disse em seguida? Qual foi o sucesso dela? Que hoje, esse mesmo empreender que no início foi por necessidade, pelo fracasso de não conseguir uma vaga de trabalho, hoje ela se sustenta do negócio dela. Hoje o que sustenta ela, a família, é o negócio. Então, se ela tivesse ficado chorando as pitangas, vamos usar essas palavras, né? Ali naquele mindset, eu não consigo emprego, eu não sou boa. Alguém tem que me ajudar. Ninguém me ajuda, o universo não manda, e uma série de coisas, né? Porque aí até o universo sofre, até o universo sofre com os xingamentos, é treta, né, gente? Quem não falou com o universo aí, levanta a mão. Quem não falou com o universo, porque eu falo diariamente. Então, a gente fala com o universo, xinga o universo e tá tudo certo, né? Então, xinga todo mundo e não busca uma solução. O que eu achei legal, vou empreender, vou buscar uma solução. E não é fácil buscar uma solução nesse momento que tu tá sufocada, que as contas estão batendo na porta. Gente, isso é a parte do que é a treta, do que é o bastidor do empreender, né? Então, as contas estão batendo na porta. Tem muitas mulheres que deixaram de pagar contas essenciais para iniciar um negócio, né? De confeitaria, enfim, muitos outros negócios de artesanato para poder sustentar o que era necessário naquele momento. E a gente sabe disso. E muitas delas foram buscar conhecimento para que aquele negócio se estabelecesse de fato, ganhasse um alicerce e depois se sustentasse. E no caso dessa pessoa, hoje o negócio é a fonte de sustento dela. Então, acho muito interessante e pertinente a gente colocar assim, exemplos e dividir aqui no podcast algumas questões que foram divididas conosco lá no nosso divã do Instagram. E é bacana ver, né? Porque, como tu comentou, é difícil num momento de estresse, num momento que parece que o mundo saiu debaixo dos teus pés e que tu só vai cair mais. É difícil, às vezes, tu conseguir tirar toda aquela nuvem preta, todos aqueles pensamentos que vêm na nossa mente, vira e mexe, né? Então, é difícil tirar e deixar aquietar esse barulho interno para conseguir enxergar uma solução. É isso mesmo. Carol, e para a gente iniciar a questão da vulnerabilidade, né, para a gente não alongar demais o podcast, para o pessoal ouvir do começo até o final, ouçam do início até o final, porque esse tema é muito interessante. É muito bom. Eu achei muito legal uma outra questão de uma outra empreendedora que ela trouxe assim, a derrota dela que ela estava tendo era a rotatividade de colaborador. Muita rotatividade. E aí foi aonde que ela verificou que essa rotatividade se dava pela questão da comunicação dela, que a forma como ela se comunicava com o time, com os colaboradores, a forma agressiva de comunicação, tá? Estava causando essa rotatividade. Então, o que ela fez? Ela assumiu isso.
Ela assumiu. E o sucesso dela foi procurar ajuda e hoje estar sem rotatividade por 3 anos. Isso é muito E legal. o mais bacana disso tudo, claro, a gente fala de fracasso, sucesso, como se não acontecesse com a gente, né? Mas Oxe, acontece muito. O autoconhecimento, essa autopercepção. Tô tendo rotatividade na minha empresa. Qual é a parte mais fácil? O funcionário, né? Culpar o funcionário. Culpar o colaborador. Culpar o parceiro de negócio, enfim, né? Aí tem uma série de pessoas que podem levar culpa quando o meu negócio não vai bem. Mas quando, na verdade, se o meu negócio não vai bem, o meu negócio é um reflexo de mim. Então, se o meu negócio não vai bem, o que que em mim eu preciso corrigir? Nem sei se português está certo, mas é isso aí. O vai, que em vai. mim eu preciso corrigir? Que bom que ela teve esse cuidado de parar, sair do papel dela, do papel de dona do negócio, de chefe, enfim, e entrar num papel de autoconhecimento, de poder analisar a situação de fora com clareza, para ver. Provavelmente essa alta rotatividade é uma resposta ao meu processo de comunicação complicado. E buscar ajuda. Falei hoje para uma cliente minha, ela disse: Carol, como é que eu faço tal coisa? Eu quero fazer tal coisa para tal pessoa. Eu disse: olha, sinto muito, mas tu não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Tu pode tentar dar uma clareza, conversar para ver se a pessoa quer se ajudar. Quando a pessoa entender que ela tem um problema, ela vai querer a solução. E isso é importante também porque ela demonstra que ela tem interesse de resolver o problema do negócio e Uhum. ela passou de gestora, de gerente, para líder, né? Porque ela percebeu então essa questão, como eu quero me tornar uma líder, né? Porque muitas vezes nós somos excelentes gestores de processos, mas não somos tão bom em gestão de pessoas. A gente não é questão de ser gerente, ela percebeu o quão chefe, é essa palavra que eu queria buscar. Tá tão fora já do meu dicionário essa questão de chefe, mas o quão chefe ela estava sendo. Autoritária, né, com uma comunicação agressiva, o quanto isso estava provocando. Então ela deixou de ser chefe e começou a se tornar uma líder. E ela colheu os frutos ela Dessa colheu os mudança de frutos, né, posição dessas que ela tomou, mudanças. né? Então ela saiu de uma situação de fracasso e foi para uma situação de sucesso. E aí a gente Analisando uma vulnerabilidade dela, quem sabe, né? Talvez ela nem soubesse, mas. Exatamente. Que aí traz a questão. Também não sei se eu pronunciei, quem sabe, francês. Aí. Não sei se eu pronunciei o nome da autora correto, mas eu leio e acho fantástico os livros dela, né? Eu acho que é Brené que Eu fala. também acho, eu tava pensando depois que eu falei, sabe? Sabe o que eu tava Mas ela é pensando? fantástica sendo Brené ou sendo Brené. Me desculpem pela gafe, tá? Mas eu também acho, depois o meu selfie francês veio aqui no pé da minha orelha Seu e disse: amiguinho François agora, agora já foi, querida, agora já foi. já foi. É, então, mas essa questão de que ela traz a vulnerabilidade não como uma fraqueza nesse livro dela, né? Ela traz a vulnerabilidade como uma demonstração de força. A vulnerabilidade no sentido do quê? Qual é o sentido dessa questão da vulnerabilidade? Como tu estar disposto a se expor emocionalmente, né? A assumir os riscos dessa exposição. Tipo, dizer, a minha comunicação não tá legal, eu errei. Uhum. Então, como líder, a importância de mostrar essa vulnerabilidade. Muitos líderes que mostram a sua vulnerabilidade, eles escolhem a confiança dos seus times, né? Porque, ele não é intocável. Uhum. Então, Eu essa parte tenho.
Essa parte eu acho muito, muito legal desse livro. E também tem um outro livro dela que eu sei que tu tens aí, que tu já leu, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que casa o assunto, né, de um livro e do outro, né, Carol? Na verdade, eu acho que A Coragem de Ser Imperfeito, ela lançou antes, é o que eu tenho em casa, eu já li ele, Isso. maravilhoso.com. Ela lançou ele antes e depois ela lançou A Coragem de Ser... até esqueci o nome do livro. A Coragem para Liderar. A Coragem para Ser Imperfeito e depois ela lançou A Coragem para Liderar, que daí ele é mais... Ele tem... o assunto é basicamente o mesmo, mas na Coragem de Ser Imperfeito ela fala muito sobre coragem, sobre fracasso e sucesso, sobre as vulnerabilidades, né? Sobre o estar tudo bem você ser vulnerável e você expor as suas vulnerabilidades, né? Ela fala em algum momento que... Ai, agora eu não lembro certinho a frase. Ela fala também da questão de reconhecer as próprias limitações, de se Isso, mostrar quem é sem máscara, na coragem de ser imperfeito, né? Eu me mostro sem isso, máscara, me né? mostra sem Eu máscara. sou isso, eu reconheço os meus. Aí ela traz isso para a liderança, né? Isso, e depois ela adaptou ele todo para a questão da liderança. Daí eu confesso que esse eu não li todo, eu li trechos do livro e achei ele fantástico, assim, para quem na coragem de ser imperfeito é justamente o que tu comentou, né? A importância de tu se mostrar quem tu é sem as máscaras, que a gente usa máscaras o tempo inteiro. Então, essa é a importância da autenticidade, de ser quem se é, não se montar um personagem para mostrar aquilo que a gente acha que gostaria de ser ou aquilo que acha que vai agradar melhor. Então, ele tem um pouco essa pegada, né? E no A Coragem para Liderar, ela fala muito de coragem, né? Ela fala muito da vulnerabilidade, dos fracassos, mas ela puxa pelo lado da coragem, de como é corajoso tu se expor, como é corajoso ser quem se é. Sim, e a questão de ser um líder corajoso, no sentido de expor a vulnerabilidade, é pedir ajuda, é dar feedbacks, estar aberto a receber feedbacks genuínos, né? Criar um ambiente de autenticidade de fato, né? Que aí sim vem essa questão da colheita da confiança da equipe, da conexão. Porque quando tu se blinda, tu não tem a coragem de mostrar a tua vulnerabilidade, a equipe tem dificuldade de se comunicar contigo como líder, né? É como subir num cavalo. Vou usar essa comparação, gente. Quem tem medo de subir num cavalo, tá? O que que faz? Fica todo sem jeito. E assim é o colaborador que tem medo do chefe, que aí eu não vou chamar nem de líder. Ele não sabe como vai falar, como chega, vai levar uma mijada. Vou usar essa palavra, né? Eu vou usar esse termo. Vai chegar e vai levar uma mijada. Ou esporro, como fala o pessoal, enfim, adaptem a linguagem da sua região. Mas ela traz muito essa questão, né? Os líderes vulneráveis, eles são capazes de reconhecer os seus erros, pedir ajuda. E isso é muito interessante, né? O quanto isso faz bem para a pessoa, né? Que não precisa estar se blindando, mas isso também tem a ver com a questão do mindset, né? E aí a questão, eu assumi uma posição de líder. Quando eu assumi essa posição, como que eu vou lidar com esse meu sucesso? Será que eu sei lidar com esse sucesso? Porque tem gente que chega lá e vira outra pessoa. Deixa de ser aquele... ele era um colaborador que trabalhava de forma colaborativa, e isso acontece muito em várias empresas, né, Carol? Ele sobe por um cargo de liderança, ele ganha esse reconhecimento, e a partir desse momento parece que apagou-se a mente do ser humano. Na verdade, a gente tem uma frase, né, que diz que a gente conhece uma pessoa quando você dá poder a ela. E aí, então, como é que tu lida com isso? Quando tu tá numa situação de fracasso e quando tá numa situação de sucesso? Como é que tu lida com esse poder ou com essa ausência de poder? Daí também tem a ver com o ser chefe e o ser líder, né? A gente presta muita atenção, eu presto pelo menos, né? Quem fala muito eu. Se deu certo, porque fui eu que fiz, porque eu falei com a pessoa, porque eu não sei o quê. E se deu errado,
Ah, mas a equipe não sei o quê. Ah, mas o fulano não sei o quê. Joga a Gente, criança no colo dos outros. Joga a vamos, criança. vamos fazer o contrário, né? Quem tem empresa, quem é líder do seu negócio, quem tem um negócio, se deu errado, neguinho, foi tua, a culpa é tua. Neguinha, né? Porque aqui é tudo menina. A Boa, culpa cara. é tua, assume os erros, assume o seu BO, né? E se deu certo, vamos reconhecer quem deu certo junto com a gente, né? A gente não faz nada sozinho. E uma coisa também que é importante, que o amargo sabor do fracasso, ele te oportuniza a mudança de mindset. É uma oportunidade de parar e pensar, de parar e se autoanalisar, se auto-perceber. Porque o negócio por si não toma decisões, né? Sim. É tipo como se tem muitos gestores, muitas mulheres, muitas empreendedoras que falam do negócio como se o negócio fosse uma pessoa e o negócio tomasse decisões de fluxo de caixa, tudo como se fosse, tipo, as questões externas tomassem as decisões pro sucesso ou não do negócio. Acho que ficou É que mais às vezes é claro, né? mais fácil, né? A culpa ser do externo. A É sempre responsabilidade, mais né? fácil, a responsabilidade, perdão. É sempre mais fácil ser do governo, da economia, de não sei o quê, do que ser minha de fato, né? Então, quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue, de fato, olhar para esse fracasso, que é o que trouxe naquele artigo, foi fantástico aquele destaque do artigo, Carol, e ver isso como uma oportunidade de crescimento, de mudar o nosso mindset realmente, porque ali é onde pega, né? Ali é onde pega. Aí que tu vai ver se tu tem mindset de crescimento, se tu vai ter um mindset fixo de derrota e uma série de coisas. E outra Ela, questão. posso complementar? Tu falou Pode. do artigo, né? A Amy, essa que fez o artigo da Harvard Business School, ela fala o seguinte até. Eu até vou ler para não ter Não errar. problema, para não errar. Ela chama de fracasso inteligente. Ela traz esse conceito de fracasso inteligente. Nada mais é do que um resultado indesejado em um novo território, em que não há como saber com certeza se algo funcionará sem testá-lo, mas a tentativa falha ajuda a identificar uma direção para o eventual sucesso. E aí acho que essa frase complementa tudo que a gente já falou até agora, né? Questão de mindset, de fracasso, sucesso, vulnerabilidades, nada mais é do que isso. Não é fracassar, eu quero fracassar porque quero ter esse amargo sabor, quero contar que eu tive um fracasso. Não é isso. Não. O fracasso inteligente eu fracassei, eu errei, eu descobri um jeito que não está certo. Então é uma alternativa a menos. Se nesse caminho não deu, vamos para o próximo, vamos acertar na próxima vez. Essa Então, lâmpada não deu certo, né, Carol? Esse caminho não deu. não deu Essa certo. lâmpada Vamos não fazer um dá. Descarta. ajuste e vamos testar de novo. Deu errado? Vamos fazer um ajuste e testar de novo. Essa é a questão do fracasso inteligente, a gente ir eliminando coisas que não vão servir. Que é certo, a gente não vai acertar de primeira sempre, quase nunca a gente vai acertar de primeira, mas ir eliminando possibilidades que não funcionam. A questão aí, eu volto para essa, como tu falou ali, a gente não vai acertar sempre, né, de primeira. Aí vem a questão de saber lidar com esses padrões externos de sucesso. Como se tu fosse fazer ou se o outro tivesse feito e logo em seguida ele teve totalmente um sucesso, né? Então, tem muitos bastidores que não são mostrados. Muitos e Nossa, muitos a nossa rede bastidores. social hoje, ela trouxe isso assim, ó, demais. A- O que aparece na rede social? Basicamente, a parte boa, a a- parte legal, o apesar, sucesso. apesar de muitos compartilhar uma parte do fracasso. Gente, é uma parte muito pequena, vocês podem ter certeza. Porque ninguém vai vender pra ti dizendo, olha, eu sou um fracassado nisso, eu sou um fracassado naquilo, eu sou um fracassado e agora eu tenho sucesso. Mas para você fazer esse meu sucesso 6 em 7, não querendo já ligar com isso, gente, a gente tem que analisar várias questões, né? Primeiro de tudo, o que é sucesso para mim? Né? Como que eu vou me sentir confortável quando eu atingir X sucesso?
às vezes a gente vai atrás do sucesso dos outros, que não cabe para nós naquele momento. Não tô dizendo que nunca vai caber. Olha só, prestem atenção, que não cabe para nós naquele momento de vida com o tempo ou a grana que a gente tem. E tá tudo certo. Às vezes a gente vai ter que subir mais degraus para chegar num patamar de ter algo, ou algum valor, ou mais tempo, ou uma situação. A gente cria. Isso a gente falou no outro podcast com a Manu, né? Uhum. Então, ela fez uma excelente gestão do tempo, ela precisou ficar de madrugada. Ok, então ela criou essa oportunidade. Ela sacrificou as madrugadas por um tempo. E aí, você está disposto a sacrificar as madrugadas? Tem pessoas que não e querem fazer o sucesso do outro. Então, a questão é olhar demais também para o externo, tá? A comparação. Isso, e comprar padrões. Comprar padrão de sucesso sem fracasso nenhum. Não dá certo, gente. Não dá certo. Comprar um padrão de sucesso, porque a nossa mente, a gente compra, a gente quer sucesso. Quem quer fracasso aqui? Se eu chegar aqui te vendendo, olha, eu tenho esse produto que você vai ser um fracassado se você tiver... Ninguém vai comprar. Tá? Então, só que a gente brinca um pouco, mas é para você parar e fazer uma autopercepção do que é sucesso para você, né? Que tipo de negócio você quer ter? Como está o seu negócio hoje? Até que patamar ele pode ser escalável? Né? Então, uma série de perguntas de planejamento para quê? Para que esse negócio cresça, você tenha o sucesso que para você é muito legal ter. Que para você, não é para o seu pai, para sua mãe, para os outros ver, olha como eu tenho sucesso. Eu vou jogar na cara de todo mundo. Já começa, né? Não, é que quando tu quer ter sucesso jogando na cara de todo mundo, será que tu tá fazendo com paixão, né? Não, será que o cliente realmente tá importando? Não sei se dá tão certo assim, né? Mas então, Carol, eu escrevi uma frase aqui. O fracasso nos oportuniza olhar para o ser imperfeito que somos. E aí eu queria aproveitar esse gancho, né, até para a gente já ir se despedindo, caminhando para os finalmentes, né, é essa oportunidade, né, que o fracasso nos traz de autoconhecimento. Boa, muito boa. Da gente parar e se olhar. Se não tá dando certo, por quê? O que não tá dando certo? Que peça tem que ajustar? Que alguma coisa tem que ser ajustada, isso é fato, mas não é olhar para o fracasso e ficar chorando em casa, mas olhar para o fracasso, inclusive com carinho e agradecer que aconteceu, é uma opção a menos agora, né? A gente já arriscou um que não ia dar certo, então a gente já vai para o próximo. E qual peça tem que ser ajustada para que da próxima vez a gente chegue mais próxima de um sucesso? E isso são... essa reflexão, Carol, que tu trouxe, ela precisa ser, porque a gente tem pequenas derrotas. Nem toda derrota é grande como essa seguidora trouxe, né? Que chegou à falência, né? Mas Sim. A questão de pequenas derrotas. Mas eu achei fantástico o compartilhamento delas conosco no divã. Então, a gente parar e perceber pequenos detalhes. Por isso que o planejamento é importante. Porque quando a gente vai planejando os nossos objetivos, a gente vai olhando para o caminho. Mas não foi para o caminho que eu imaginava. Vamos ajustar a rota. Isso, vai para o ajuste, vai para a melhoria. E aí é o processo que a gente chama de melhoria contínua. Aí você entrou num processo de crescimento e você está dentro do mindset de crescimento, que foi o que eu falei anteriormente. Hoje eu não posso isso, mas não significa que amanhã eu não possa. Né? Você vai pensar no seu crescimento, você vai projetar ele. Eu também quero encerrar, senão é um assunto emenda no outro. Né? Então, assim, hoje as pessoas têm muita dificuldade de sonhar, tá? E acreditar no sonho.
Então, elas têm dificuldade de dizer, se tu perguntar qual o teu objetivo hoje, para uma pessoa, quais são os teus objetivos hoje? Qual objetivo tu tem com o teu negócio hoje? Qual é o objetivo do teu negócio hoje? Né? E acreditar, principalmente nessa questão, né? O acreditar faz tu projetar esse teu sonho, como se tu já tivesse recebido ele. Eu não fiz esse valor hoje, eu não posso hoje, porque a gente não pode negar a realidade. Com certeza. Tá? Como eu não posso negar a dor, eu não posso negar a realidade. Mas isso não significa que eu não posso conquistar isso mais futuramente. E é Perfeito. isso. Perfeito. Então tá, vamos nos despedindo. Esse foi Negócios e Tretas Femininas. Que treta, hein? Falar de fracasso. Que treta. Que treta falar de fracasso. As mulheres tão doidas ficar falando do insucesso, né? Quando todo mundo quer comprar sucesso. E bom que a gente já sai daqui pensando nos nossos fracassos, quais são os nossos pontos de melhoria. E aí eu finalizo me despedindo aqui com essa mensagem: encare de frente os seus fracassos. Olhe para ele nos olhos, como estamos fazendo agora. Olhe para ele, encare e não descarte, mas abrace esses fracassos, abrace as vulnerabilidades, olhe para elas, vai vir um aprendizado dali. Com certeza. Seja carinhosa também consigo, né? Não, sim. As mulheres têm essa mania, tu é uma fracassada, tu não é boa o bastante, se ninguém dando te chibatada ama, nas costas, ninguém te quer, esse mundo não é pra você. Nossa. Vamos relaxar um pouquinho, fazer um escalda-pés, botar um cheirinho gostoso, Isso. Se acolher um pouco, dá um tempo, depois volta, analisa, olha de frente, de fora, né? E tenta entender o que pode, o que deve ser mudado. Ótima gente, mensagem. Muito obrigada. Gratidão. Nos vemos no próximo podcast, no próximo episódio do Negócios e Tretas Femininas. Um abraço, um beijo e nos acompanhem lá nas nossas redes sociais do Elas no Divã. @Elas no Divã, nos vemos por lá também. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau.